O nome revelado a Moisés. Uma mensagem que pode transformar seu coração. Errie, Eshar, Errie, o clamor que nunca deixou de ecoar. Existe um momento na vida de muitas pessoas em que o silêncio parece mais alto que qualquer palavra. Um momento em que o coração começa a fazer perguntas profundas, perguntas que muitas vezes não são ditas em voz alta. Perguntas como: será que existe um propósito para tudo isso? Será que alguém realmente escuta as nossas orações? Será que existe um caminho quando tudo parece incerto? Curiosamente, essas mesmas perguntas acompanharam a humanidade por milhares de anos, muito antes das cidades modernas, muito antes das tecnologias, muito antes do barulho constante que hoje preenche nossos dias. Houve um homem caminhando sozinho pelo deserto. Esse homem foi Moisés, o maior profeta de todos os séculos até os dias atuais. O deserto é um lugar curioso. Durante o dia, o sol parece dominar tudo. Durante a noite, o céu se enche de estrelas que parecem infinitas. Mas talvez a característica mais marcante do deserto seja o silêncio. Um silêncio tão profundo que parece abrir espaço para algo maior. Foi nesse silêncio que aconteceu um dos momentos mais marcantes da história espiritual da humanidade. Uma revelação, uma mensagem, uma declaração que ecoaria através dos séculos. Quando Moisés foi chamado para libertar um povo inteiro, ele fez uma pergunta simples, mas profunda. Ele perguntou: quando perguntarem quem me enviou, o que devo responder? A resposta que recebeu não foi um nome comum, não foi um título, foi uma declaração misteriosa e poderosa. Errie, Eshar, Errie. Eu serei o que eu serei. Essa frase contém uma profundidade que muitas vezes passa despercebida. Ela não fala apenas de poder, ela fala de presença, ela fala de continuidade, ela fala de uma realidade espiritual que atravessa o tempo. Significa que o Criador não pertence apenas ao passado. Ele não é apenas parte de antigas histórias. Ele continua sendo presente, presente na vida, presente nas escolhas, presente nos momentos difíceis. E talvez seja por isso que essa mensagem continua tocando tantos corações até hoje. A música que inspira essa reflexão traz exatamente esse clamor. Quando ouvimos na letra, na voz de Moisés um clamor ressoou: Torá é herança, promessa que ficou. Somos lembrados de algo muito importante. Algumas heranças não são feitas de bens materiais, algumas heranças são espirituais. A Torá representa exatamente isso. Ela não é apenas um conjunto de textos antigos, ela representa direção, representa sabedoria, representa princípios que ajudam o ser humano a viver com propósito. E talvez o mundo moderno esteja justamente redescobrindo a necessidade disso, porque nunca tivemos tanta informação, mas ao mesmo tempo muitas pessoas se sentem mais perdidas do que nunca. Vivemos em uma era de velocidade, tudo acontece rápido, tudo muda rapidamente, mas o coração humano continua buscando algo que não muda, algo que permaneça firme, algo que ofereça esperança verdadeira. E talvez seja por isso que histórias antigas continuam tocando tantas pessoas, porque elas falam sobre jornadas humanas reais. A música também lembra os nomes de 3 homens que marcaram profundamente a história espiritual: Abraão, Isaque e Jacó. Cada um deles enfrentou desafios, cada um deles passou por momentos de dúvida, cada um deles precisou confiar em promessas que ainda não podiam ver. Isso nos ensina algo essencial. A fé não é a ausência de perguntas. A fé é a coragem de continuar caminhando mesmo quando nem todas as respostas estão claras. Talvez você que está ouvindo essa mensagem agora esteja exatamente nesse ponto da jornada. Talvez exista um sonho que parece distante. Talvez exista uma preocupação que pesa sobre seus pensamentos. Talvez exista uma luta silenciosa que ninguém mais conhece. Mas a mensagem dessa canção nos lembra algo profundamente consolador. Mesmo quando tudo parece incerto, a presença do Elohim continua caminhando conosco, e quando a música declara: cura nossas almas, da dor nos acalma, ela toca um ponto muito sensível da experiência humana. Porque todos nós, em algum momento da vida, carregamos feridas invisíveis, feridas que não aparecem no rosto, feridas que não aparecem nas palavras, mas que existem dentro do coração. E é justamente nesses momentos que a espiritualidade pode se tornar uma fonte de força, uma fonte de renovação, uma fonte de esperança. A história de Moisés também nos ensina outra lição poderosa. Às vezes, os momentos mais difíceis da vida são justamente aqueles que nos transformam. O deserto parecia um lugar de solidão, mas acabou se tornando o lugar de uma revelação extraordinária. Talvez porque o silêncio cria espaço para ouvir, ouvir a direção, ouvir a esperança, ouvir o chamado para continuar. Talvez hoje seja exatamente esse tipo de momento para você. Um momento de pausa, um momento de reflexão, um momento de reconexão com aquilo que realmente importa. Respire profundamente.
Permita que a mensagem dessa música ecoe dentro de você. Lembre-se de que a jornada da vida não precisa ser enfrentada sozinho, porque o significado do nome sagrado continua verdadeiro até os dias de hoje. Rie, Eshar, Rie. Eu serei o que eu serei. Isso significa que a presença divina continua viva, continua guiando, continua protegendo, continua abrindo caminhos onde antes parecia não existir nenhum, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com os antigos patriarcas, assim como continua acontecendo na vida de todos aqueles que escolhem caminhar com fé. Talvez o deserto que você enfrenta hoje seja apenas o começo de uma nova história, uma história de transformação, uma história de esperança, uma história de recomeço, porque mesmo nas noites mais silenciosas, as estrelas continuam brilhando e as promessas do Altíssimo continuam vivas.